O Senhor Jesus advertiu Santa Brígida com uma verdade que destrói toda falsa segurança espiritual. Há almas que acreditam ter servido a Deus durante toda a sua vida e, no entanto, ao chegar o momento do juízo, descobrem que não acumularam nenhum tesouro no céu. Tudo o contrário, já haviam recebido tudo aqui embaixo. Já haviam cobrado sua recompensa completa na terra. E quando cruzaram o limiar da morte, não encontraram consolo, mas condenação. Imagine uma pessoa que foi fiel em aparência durante 40 anos. Uma pessoa que assistia à missa todos os domingos, que rezava o terço, que dava esmolas, que guardava os jejuns, que jamais faltava a uma festa de preceito. Durante décadas, todos a viram ajoelhada no mesmo banco, recebendo a comunhão, mantendo a imagem de um cristão exemplar. Ninguém teria duvidado de sua piedade. Ninguém teria imaginado um final terrível para uma vida tão disciplinada no religioso. E, no entanto, ao morrer, essa alma não foi para o purgatório, não foi recebida na paz de Deus, foi para o inferno. Isso foi precisamente o que horrorizou Santa Brígida da Suécia. Ela não conseguia compreender como alguém tão constante na prática religiosa podia terminar separado de Deus para sempre. Não entendia como uma vida cheia de missa, jejum e esmola podia desaguar na perdição eterna. Como era possível que uma alma que havia cumprido tanto externamente acabasse condenada junto a pecadores manifestos? O que faltava? O que Cristo tinha visto naquele coração que ninguém mais soubera ver? Brígida suplicou uma explicação, e a resposta de Cristo não se centrou na quantidade de orações, nem na frequência da assistência à missa, nem sequer no peso visível das obras piedosas. O centro do problema estava em outro lugar, em um lugar oculto. Não era o que essa pessoa fazia diante dos homens. Era por que o fazia diante de Deus. Sob a aparência de devoção, havia uma intenção distorcida. Sob os gestos santos, havia um coração que não buscava a Deus por Deus mesmo, mas por outra coisa. Aí está a ferida que atravessa toda esta revelação. Há pessoas que praticam a religião, mas não amam verdadeiramente o Senhor. Servem-no sim, mas não porque ele seja o seu fim último, mas porque esperam receber dele bem-estar, proteção, prosperidade, reputação, tranquilidade ou bênçãos temporais. Nesse caso, a vida espiritual deixa de ser amor e se converte em transação. A oração deixa de ser comunhão e se converte em interesse. A fé deixa de ser entrega e se transforma em cálculo. Foi o que Cristo mostrou a Santa Brígida. Revelou-lhe que existe uma diferença tremenda entre quem serve a Deus por amor e quem o usa para conseguir recompensas terrenas. Por fora, ambos podem parecer idênticos. Ambos rezam, ambos dão, ambos vão ao templo, ambos falam como crentes, mas apenas um pertence realmente a Deus. O outro, embora conserve formas religiosas, continua tendo o coração cravado na terra. E aqui surge a pergunta que não se pode evitar. O que há no fundo da nossa própria vida espiritual? Quando rezamos, o que buscamos realmente? Quando obedecemos, o que esperamos obter? Quando fazemos o bem, desejamos agradar ao Senhor ou apenas assegurar nossa paz, nossa imagem e nossas vantagens? É possível viver durante anos pensando que se ama a Deus, quando na verdade apenas se quer o que Deus pode dar? É possível construir uma aparência de santidade enquanto a alma continua vazia por dentro? A visão de Santa Brígida não foi dada para alimentar curiosidade, mas para despertar consciências. É um aviso para quem acredita que as práticas religiosas, por si sós, garantem a salvação. É uma advertência para quem confunde o costume com a conversão, a disciplina externa com a entrega interior e a reputação de piedosos com a verdade do coração. Porque chegará um dia em que já não contará o que parecia por fora. Apenas contará o que fomos diante de Deus, e essa hora pode chegar antes do que imaginamos. Para compreender o peso desta advertência, é preciso compreender também quem foi Santa Brígida da Suécia. Não se tratava de uma mulher dada ao exagero, nem de uma visionária desligada da realidade, nem de uma pessoa ingênua facilmente levada por emoções passageiras. Sua vida inteira desmente essa ideia. Brígida nasceu por volta do ano 1303 em uma das famílias mais influentes da Suécia. Seu pai exercia o cargo de governador e juiz provincial. Um homem formado na lei,
acostumado à precisão, ao discernimento e à ordem. Sua mãe estava ligada à família real sueca. Brígida cresceu, portanto, em um ambiente de responsabilidade, rigor e senso prático. Muito jovem, aos 13 anos, contraiu matrimônio com o nobre Ulf Gudmarsson. Durante cerca de 28 anos, viveu uma existência profundamente inserida no mundo. Foi esposa, mãe de 8 filhos, administradora de grandes propriedades, dama principal de companhia da Rainha Branca da Suécia, fundadora de um hospital e cuidadora direta de enfermos e mães desamparadas. Não era uma mulher afastada da dureza da vida, nem encerrada em uma espiritualidade abstrata. Conhecia o dinheiro, o poder, a política, os deveres familiares e as tensões concretas do governo doméstico. Sabia o que significava tomar decisões, sustentar responsabilidades e ver de perto a fragilidade humana. Precisamente por isso, quando começou a receber visões, seu testemunho adquiriu um peso especial. Não falava uma pessoa desconectada do mundo, mas alguém que o havia vivido intensamente e que havia aprendido a distinguir entre fantasia e verdade. Suas primeiras experiências místicas remontam à infância. Aos 7 anos recebeu uma visão da Virgem Maria que lhe oferecia uma coroa. No entanto, essas revelações se intensificaram de forma decisiva após a morte de seu marido em 1344, no mosteiro cisterciense de Alvastra. A partir desse momento, Brígida distribuiu seus bens entre os pobres, abraçou uma vida de penitência e oração e integrou-se na Ordem Terceira de São Francisco. Desde então, as revelações tornaram-se mais frequentes, mais claras e mais profundas. Durante os 24 anos seguintes, recebeu e transmitiu mensagens que ela entendia como comunicações divinas. Não as apresentou como ocorrências pessoais, nem como reflexões privadas, mas como advertências e ensinamentos que deviam ser postos por escrito para o bem da Igreja. Morreu em 23 de julho de 1373, depois de uma longa etapa de fidelidade a essa missão. Sua canonização ocorreu em 1391, sob o pontificado de Bonifácio IX. Com o passar do tempo, suas revelações foram examinadas, discutidas e defendidas no seio da Igreja. Diversas autoridades eclesiásticas confirmaram sua ortodoxia e, séculos depois, em Pino de outubro de 1999, São João Paulo II a proclamou copadroeira da Europa, junto com Santa Catarina de Sena e Santa Teresa Benedita da Cruz. Tudo isso é importante porque a visão que estamos contemplando não se apoia em uma figura marginal ou duvidosa, mas no testemunho de uma santa cuja vida, sofrimento, inteligência e experiência foram extraordinariamente concretos. Brígida não falou a partir da leveza. Falou a partir da seriedade de quem conheceu a condição humana em suas múltiplas formas. Tinha conhecido a honra e a perda, a abundância e a renúncia, a proximidade do poder e a dor da viuvez. E foi precisamente uma mulher assim que recebeu a missão de olhar para além das aparências. Quando Cristo começou a mostrar-lhe o destino das almas depois da morte, Brígida já havia percorrido boa parte do caminho humano. Já não era uma jovem facilmente impressionável. Era uma viúva madura, marcada pela experiência, afinada pelo sofrimento e profundamente prática em sua maneira de enfrentar as coisas espirituais. Suas visões seguiam um padrão reconhecível. Entrava em oração intensa e, de repente, abria-se-lhe uma percepção que superava os limites ordinários da visão. Às vezes contemplava o próprio Cristo, com as chagas visíveis e o rosto carregado de uma tristeza imensa. Às vezes, via a Virgem Maria explicando-lhe mistérios espirituais. E outras vezes contemplava almas tanto bem-aventuradas como condenadas. Foi nesse contexto que recebeu um dos ensinamentos mais duros de todos. Cristo explicou-lhe que no mundo há 3 tipos de pessoas que o servem. Nem todas o fazem do mesmo modo, nem todas buscam o mesmo, nem todas chegam ao mesmo fim. E essa distinção, invisível para os homens, decide o destino eterno de cada alma. Por fora, 2 pessoas podem parecer igualmente religiosas. Podem rezar as mesmas orações, assistir à mesma missa,
cumprir as mesmas práticas e receber a mesma aprovação social. Mas Deus não olha primeiro para o gesto, olha para o motivo. Não se detém apenas na obra, penetra até a intenção escondida. Aí começa o verdadeiro juízo. Aí se rompe toda a ilusão, porque a pergunta decisiva não é apenas se uma pessoa serviu a Deus, mas a partir de que fundo o serviu. Fez por amor? Fez por medo? Fez para obter algo desta vida? E quando uma revelação assim recai sobre a alma, já não se pode continuar olhando para a religião da mesma maneira. Já não basta observar o exterior. É preciso entrar no profundo, ali onde apenas Deus vê. E precisamente ali, nesse território oculto do coração, foi onde Santa Brígida começou a compreender por que algumas almas que pareciam fiéis tinham vivido na realidade completamente longe do Senhor. Foi então que Cristo conduziu Santa Brígida ao centro mesmo da revelação. Não bastava saber que algumas almas aparentemente devotas se perdiam. Era preciso entender por quê. Era preciso ver a raiz oculta que separa uns servos de outros. E Cristo mostrou-lhe com uma clareza que não deixa espaço para o auto-engano. Explicou-lhe que existem 3 tipos de pessoas que o servem neste mundo. As 3 reconhecem de uma maneira ou de outra a existência de Deus. As 3 mantêm algum tipo de relação com o sagrado. As 3 podem parecer religiosas aos olhos humanos, mas apenas uma delas lhe pertence de verdade. A primeira categoria é a mais inquietante, precisamente porque é a mais fácil de confundir com a autêntica fidelidade. São pessoas que acreditam em Deus, que o reconhecem como Criador, que admitem que todo bem procede dele e que, além disso, cumprem práticas religiosas visíveis, rezam, vão à missa, jejuam, dão esmolas e mantêm certa disciplina espiritual. Se alguém as observa de fora, poderia dizer que são crentes sérios, inclusive exemplares. Sua vida parece ordenada, seus costumes parecem piedosos, seu comportamento transmite a impressão de uma fé estável. Mas Cristo mostrou a Brígida o que os outros não veem. Mostrou o que se esconde sob toda essa atividade religiosa. Estas pessoas não servem a Deus por amor a Deus. Servem-no com a intenção de obter bens temporais e honras humanas. No fundo, o que desejam não é o céu, mas as vantagens desta vida. Querem saúde, estabilidade, proteção, prosperidade, boa imagem, reconhecimento, tranquilidade, sucesso. Aproximam-se de Deus como quem se aproxima de uma fonte de benefícios. Cumprem sim, mas esperando algo em troca. Não vivem a religião como uma entrega, mas como um investimento. Não amam o Senhor como fim supremo, mas o convertem em meio para conseguir o que verdadeiramente lhes interessa. Essa é a tragédia. Não são pessoas que rejeitam abertamente a Deus. Não são ateus nem blasfemos notórios. Por isso sua situação resulta tão enganosa. Permanecem dentro do religioso, mas seu coração continua inclinado para a terra. E se pudessem conservar todos os bens presentes, sem necessidade do céu, ficariam satisfeitos com essa escolha. O céu não os atrai de verdade. A eternidade não é seu desejo profundo. O que buscam é uma vida terrena abençoada, confortável e segura. E segundo a revelação mostrada a Santa Brígida, aí se encontra o drama silencioso de muitas almas que acreditam servir a Deus quando na realidade apenas estão se servindo dele. Cristo revelou-lhe também a consequência terrível desta atitude. Como Deus é justo, não deixa sem recompensa nem sequer o bem imperfeito que essas pessoas realizam. Se rezam, se ajudam, se cumprem certos deveres religiosos, recebem uma compensação. Mas essa compensação chega aqui, nesta vida. Recebem consolos temporais, sucessos, melhorias, alívios, estabilidade, bens visíveis. São, por assim dizer, pagos por completo na terra. Sua conta fica liquidada antes de morrer. E precisamente por isso, quando comparecem diante do juízo eterno, descobrem que não acumularam nada para o céu. Cobraram tudo antes. Consumiram tudo aqui. Esta imagem é devastadora porque rompe uma ilusão muito difundida. Demonstra que uma pessoa pode passar décadas dentro da prática religiosa e ainda assim
não ter dado um único passo real em direção a Deus. Pode ter repetido orações durante anos, sem nunca ter amado. Pode ter mantido hábitos piedosos, sem nunca ter saído de si mesma. Pode ter servido exteriormente ao Senhor, enquanto interiormente continuava adorando o sucesso, o bem-estar, a reputação ou a segurança terrena. E ao final, no momento decisivo, descobrir que toda a sua vida espiritual tinha sido uma transação encerrada, uma conta já paga, um comércio sem eternidade. A segunda categoria é diferente. Não busca a Deus principalmente por benefícios terrenos, mas também ainda não chegou ao amor verdadeiro. Trata-se daqueles que servem a Deus movidos pelo medo do castigo. Acreditam em sua justiça, temem o inferno, ouvem as advertências sobre a condenação e, empurrados por esse temor, rezam, confessam-se, vão à missa e procuram corrigir-se. Sua motivação não nasce de uma entrega amorosa, mas do temor de sofrer. Cumprem porque têm medo das consequências de não fazê-lo. Sua relação com Deus assemelha-se mais a de um servo atemorizado diante de um senhor severo do que a de um filho que corre para o seu pai. No entanto, Cristo mostrou que esta segunda categoria não está na mesma situação que a primeira. O medo, embora imperfeito, pode converter-se no começo de algo mais alto. Pode abrir a porta à sabedoria. Pode conduzir com a graça de Deus para uma relação purificada. A alma que começa servindo por temor ainda pode aprender a amar. Ainda pode descobrir que o Deus a quem teme é também infinitamente misericordioso. Ainda pode passar da angústia para a confiança, do sobressalto para o abandono, do dever temeroso para o amor verdadeiro. Por isso, esta segunda categoria conserva uma possibilidade real de transformação. A terceira categoria é a que agrada plenamente a Deus. São as almas que o servem por amor. Acreditam que Ele é o Criador de tudo, justo e misericordioso, mas não se aproximam dele para obter vantagens, nem apenas para evitar castigos. Servem-no porque compreenderam que ele merece ser amado por si mesmo. Rezam com o coração presente. Perseveram tanto na consolação quanto na provação. Não medem sua fidelidade segundo as bênçãos visíveis. Não abandonam quando chegam o sofrimento ou a escuridão. Sua constância não depende da recompensa terrena. Depende de uma verdade mais profunda, que Deus é digno de ser amado mesmo que não dê nada, mesmo que purifique, mesmo que se cale, mesmo que permita a cruz. Aí ficou estabelecido o critério decisivo. A diferença entre perder-se e salvar-se não está apenas em praticar uma religião, mas no motivo interior que sustenta essa prática. O primeiro busca o mundo, o segundo teme o castigo, o terceiro ama a Deus. E diante desta revelação, a pergunta torna-se inevitável. Em qual destas três categorias se encontra realmente o nosso coração? Depois de mostrar-lhe as três classes de servos, Cristo quis que Santa Brígida visse com maior profundidade a primeira categoria, a mais enganosa e a mais perigosa. Não bastava defini-la, era preciso contemplá-la por dentro. Era preciso olhar como vive uma alma que aparenta fidelidade, mas cujo coração jamais pertenceu realmente a Deus. Então a visão mudou e Brígida viu um homem ajoelhado em uma igreja. Tinha as mãos juntas, a cabeça inclinada e os lábios movendo-se com a forma externa da oração. Tudo em sua postura sugeria recolhimento. Tudo indicava devoção. Um sacerdote passou ao seu lado e olhou-o com aprovação. Outra pessoa observou-o de longe e pensou que estava diante de um homem santo, um crente sério, alguém digno de respeito. Por fora, a cena era impecável, mas Cristo não deixou Brígida olhando apenas a superfície. Mostrou-lhe a mesma cena de outro lugar, do interior daquele homem, ali onde não chega o olhar humano. E foi então que apareceu a verdade. O homem rezava com os lábios, mas sua mente não estava em Deus. Enquanto repetia as orações habituais, pensava em um negócio que esperava fechar no dia seguinte. Calculava ganhos, imaginava vantagens, media riscos. Preocupava-se com seus competidores e planejava como agir se algo desse errado. A oração continuava saindo de sua boca, mas sua atenção real permanecia acorrentada aos assuntos do mundo.
O sagrado não era para ele o centro, mas o fundo. Deus não ocupava o primeiro lugar. Apenas estava presente como parte de um costume religioso que o homem conservava enquanto continuava adorando outras coisas. Aí ficou a descoberto uma das verdades mais duras de toda a revelação. É possível que uma pessoa se acostume às práticas religiosas a ponto de executá-las sem nunca ter entregue o coração. Pode assistir fielmente à missa, confessar seus pecados nos tempos estabelecidos, dar esmolas, cumprir normas visíveis e, ainda assim, viver interiormente longe de Deus. Não porque negue sua existência, mas porque jamais deixou de buscar-se a si mesma acima dele. Neste caso, a religião não transforma a vida, limita-se a decorá-la. Acrescenta uma aparência de devoção a uma existência cujo centro continua sendo o interesse pessoal. Cristo fez Brígida compreender que este homem se sentiria ofendido se alguém o tivesse acusado de não servir a Deus. Ele mesmo se considerava fiel. Certamente interpretava sua constância religiosa como prova de sua retidão. Certamente acreditava que sua perseverança no culto o situava a salvo. E precisamente aí estava o drama. Não era um hipócrita no sentido mais superficial do termo. Não fingia totalmente para enganar os outros. Em parte também se enganava a si mesmo. Tinha confundido durante anos a repetição de atos sagrados com a entrega verdadeira da alma. Tinha identificado observância com amor, continuidade com conversão, cumprimento com união real com Deus. A visão continuou avançando e mostrou outra cena ainda mais estarrecedora. Aquele mesmo homem começou a receber abundantes sucessos na terra. Seus negócios prosperavam, sua riqueza aumentava, sua reputação crescia, sua posição entre os seus se fortalecia. E então fez algo ainda mais trágico. Deu graças a Deus por esses benefícios, como se fossem confirmação de sua santidade. Interpretou as bênçãos temporais como uma prova de que seu modo de servir era agradável ao Senhor. Certamente falou a outros sobre a eficácia da oração. Certamente colocou sua própria vida como exemplo de que a devoção traz recompensa. Mas não compreendia o que Brígida estava vendo com espanto. Aquilo que considerava sinal de favor era, na realidade, o pagamento completo pelo pouco bem que tinha feito exteriormente. Deus, em sua justiça, não deixa sem recompensa nenhum ato. Mas quando a alma serve buscando acima de tudo bens temporais, a recompensa pode chegar precisamente na forma desses bens. O homem queria o mundo e o mundo lhe foi dado. Queria segurança, reconhecimento, prosperidade e recebeu tudo isso. Sua conta estava se fechando pouco a pouco enquanto continuava vivo. Estava sendo pago até a última moeda nesta vida. E isso significava que, ao chegar à morte, já não restaria nada pendente do lado da eternidade. O que ele interpretava como bênção definitiva era, no fundo, o sinal de uma perda maior. Tinha obtido o que desejava, mas não tinha desejado a única coisa necessária. Então Santa Brígida, estremecida, formulou a pergunta inevitável. Quis saber o que acontecia com uma alma assim quando chegava o fim. E a resposta de Cristo não deixou espaço para o consolo fácil. Quem serviu desse modo, buscando recompensas terrenas e não a Deus mesmo, não pode entrar na visão do seu rosto. Recebeu o que queria, viveu para isso, orientou seu coração para isso. E o juízo não faz mais do que confirmar na eternidade a direção que a alma escolheu livremente durante a vida. Não é uma condenação arbitrária. É a consequência final de uma orientação constante do coração. Em esse momento, o ensinamento já não era apenas doutrinário. Tornava-se um espelho. Porque a figura daquele homem não pertence apenas a uma visão do passado. Pode aparecer, com outros matizes, em qualquer época e em qualquer comunidade crente. Pode esconder-se inclusive naqueles que mantêm uma vida religiosa irreprochável aos olhos dos outros. E por isso, esta parte da revelação obriga a fazer-se uma pergunta incômoda. Quando oramos, onde está realmente nossa mente? Quando servimos, o que esperamos secretamente receber? Quando damos graças, fazemo-lo porque amamos a Deus ou porque estamos satisfeitos com o que nos concedeu? E se um dia desaparecessem nossas seguranças, nossas vantagens e nossos consolos, continuaríamos buscando-o com o mesmo amor,
Isso é o que Santa Brígida começou a entender com dor. O problema não era a prática religiosa em si, que é boa e necessária. O problema era o uso distorcido dessa prática. O problema era converter a fé em contrato, a oração em trâmite e a devoção em ferramenta para sustentar o próprio bem-estar. E quando uma vida inteira se constrói assim, a alma pode chegar ao juízo com as mãos cheias de coisas da terra, e, no entanto, com a conta do céu completamente vazia. Depois de contemplar o destino daqueles que servem a Deus por interesse e daqueles que ainda o servem pelo medo, Santa Brígida quis saber como reconhecer esse desordem espiritual antes que fosse tarde demais. Quis entender que sinais denunciam uma alma que já está recebendo sua recompensa na terra e que, precisamente por isso, corre o risco de chegar vazia ao juízo eterno. Então Cristo respondeu com uma precisão terrível. Não falou em termos vagos. Mostrou-lhe sinais concretos, marcas interiores que permitem discernir se uma pessoa vive orientada para o céu ou se, no fundo, já escolheu conformar-se com esta vida. A primeira marca aparece quando o mundo começa a parecer doce e o céu, em contrapartida, perde o atrativo. Este é um dos sintomas mais profundos de um coração que se acostumou ao temporal. A pessoa desfruta intensamente de seus confortos, de seus prazeres, de suas posses, de sua posição e das pequenas satisfações que a rodeiam. Tudo isso lhe parece concreto, imediato e desejável. Mas quando ouve falar do céu, não sente verdadeiro anseio. Não experimenta a fome de eternidade. Pode assentir com os lábios, pode dizer que acredita na vida eterna, mas seu interior permanece tíbio. O céu parece-lhe distante, abstrato, quase sem sabor. No fundo, preferiria uma versão aperfeiçoada desta vida antes de uma união plena com Deus. E embora jamais o confesse abertamente, seu coração já escolheu o visível acima do eterno. A segunda marca é a busca de honras e o esquecimento do verdadeiro sentido da vida. A alma que está sendo paga nesta terra torna-se cada vez mais sensível à sua reputação, à estima dos outros, ao lugar que ocupa, ao respeito que recebe e à imagem que projeta. Precisa sentir-se importante, precisa ser reconhecida, precisa conservar ou aumentar certa influência. Aos poucos, toda a sua energia volta-se para proteger esse prestígio. E enquanto corre atrás dessas coisas, vai esquecendo a única pergunta que deveria governar a existência humana: o que devo fazer para salvar minha alma? É possível, inclusive, que continue praticando externamente a religião, mas já não vive orientada para o julgamento de Deus, mas para a opinião do mundo. A terceira marca consiste em servir a Deus esperando bens temporais em vez de uma recompensa eterna. Aqui aparece com toda a clareza a lógica da transação. A pessoa reza e logo observa se chega à bênção visível, dá esmolas e espera prosperidade. Vai à missa e deseja que isso se traduza em saúde, sucesso, estabilidade ou soluções concretas para os seus problemas. Não se abandona em Deus por amor, mas vigia o rendimento de sua prática religiosa. E se as vantagens não chegam, se a doença persiste, se os negócios fracassam, se a vida torna-se dura, então começa a decepção. Começa a insinuar-se uma queixa silenciosa. Surge a ideia de que talvez tanta devoção não valha a pena. E nesse momento fica revelado que o coração não estava buscando o Senhor, mas os benefícios que esperava obter dele. A quarta marca é tornar leves os pecados e construir desculpas para justificá-los. A alma que já está cobrando aqui sua recompensa raramente enfrenta sua culpa com verdade. Tende a minimizar suas faltas, a comparar-se com outros piores, a redefinir seus pecados com palavras mais confortáveis e a suavizar tudo aquilo que deveria levá-la ao arrependimento. Não mente, diz que apenas falou estrategicamente. Não age com injustiça, diz que simplesmente soube aproveitar uma oportunidade. Não descuida da oração, repete a si mesma que esteve ocupada demais com assuntos importantes. Deste modo, levanta um sistema de autojustificação que a impede de sentir o peso real de ter ofendido a Deus. Enquanto continuar vendo seus pecados sob essa luz falsa, não poderá converter-se de verdade, porque ninguém busca remédio para uma ferida que insiste em negar.
A quinta marca é viver com a presunção de que ainda resta muito tempo. A alma que está demasiado apegada a esta vida quase sempre adia a conversão profunda. Pensa que ainda haverá ocasião mais adiante. Amanhã rezará melhor. No ano que vem levará a sério a vida interior. Quando chegarem tempos mais tranquilos, quando passarem certas preocupações, quando chegar a aposentadoria ou quando desaparecerem certas cargas, então se entregará de verdade a Deus. Mas hoje não. Hoje ainda não. Esse adiamento constante é extremamente perigoso porque adormece a consciência. A pessoa fala como se controlasse o tempo de sua morte, como se pudesse programar o dia do seu regresso sincero ao Senhor. E enquanto diz a si mesma que ainda há margem, a vida avança, o coração endurece e a eternidade se aproxima. A sexta marca é a vergonha diante da confissão unida a uma confiança temerária na misericórdia divina. A alma sabe que há coisas que devem ser levadas à luz, mas as oculta. Humilha-a nomeá-las. Pesa-lhe reconhecê-las. Custa-lhe suportar a verdade nua do que fez. Então começa a consolar-se com raciocínios cômodos. Deus já sabe tudo, diz a si mesma. Ele é bom. Com certeza me perdoará igualmente. Depois eu me confesso. Assim adia o sacramento enquanto presume de uma misericórdia a qual não quer responder com humildade. Não rejeita a misericórdia em teoria, mas a esvazia na prática, porque quer receber o perdão sem passar pela verdade, sem quebrantamento, sem entrega real do pecado. Cristo mostrou a Santa Brígida que estas 6 marcas não são detalhes menores. São indícios sérios de uma orientação do coração. Apontam para quem vive ainda dentro do religioso, mas com a alma voltada para a terra. Apontam para quem talvez conserva formas piedosas, mas não está edificando um tesouro eterno. E a força desta revelação está precisamente aí. Obriga a olhar a vida espiritual não de fora, mas de dentro. Obrigada a perguntar-se que sabor tem para nós o mundo, que lugar ocupa o céu, que peso damos ao pecado, quanto adiamos a conversão e o que buscamos realmente quando nos aproximamos de Deus. A advertência não pretende paralisar, mas despertar. Enquanto uma pessoa está viva, ainda pode reconhecer estes sinais, ainda pode pedir luz e ainda pode mudar de rumo, mas apenas se deixar de esconder-se atrás das aparências. Apenas se aceitar que não basta parecer crente. Apenas se compreender que uma vida cheia de práticas religiosas pode continuar estando vazia de amor verdadeiro. E isso é precisamente o que preparava o último ensinamento de Cristo a Santa Brígida. Mostrar não apenas o perigo, mas também a possibilidade real de uma transformação antes que chegue a hora final. Depois de revelar o perigo, Cristo quis mostrar também a porta que ainda permanece aberta enquanto dura a vida. E foi isso que deu a Santa Brígida uma compreensão mais completa e mais dolorosa de tudo o que estava vendo. A condenação que havia contemplado não era um destino imposto sem remédio. Não era uma fatalidade cega. Não era a prova de que algumas almas tivessem nascido para se perder. Pelo contrário, Cristo mostrou-lhe que cada uma dessas almas tinha tido oportunidades reais de mudar. Tinha recebido chamados, advertências, abalos interiores, momentos de graça e ocasiões concretas para voltar-se de verdade para Deus. A tragédia não estava em que não tivessem podido mudar, mas em que não quiseram fazê-lo. Então a visão voltou sobre um daqueles homens que, em aparência, tinham servido a Deus, mas que no fundo apenas tinham buscado os bens desta vida. Brígida viu-o outra vez, mas desta vez sob uma forma diferente. Viu o que poderia ter acontecido se aquele coração se tivesse rendido à graça. Nessa nova cena, o homem experimentava uma crise profunda. Seus negócios afundavam, sua riqueza desaparecia, sua reputação enfraquecia e a segurança que tinha construído durante anos desmoronava diante dos seus olhos. Tudo aquilo que tinha considerado sólido mostrava subitamente sua fragilidade. Tudo o que tinha amado como se fosse definitivo revelava-se incapaz de sustentá-lo. E precisamente no meio dessa ruína, começou a quebrar-se nele algo muito mais importante do que sua estabilidade exterior. Começou a quebrar-se a lógica com que tinha tentado relacionar-se com Deus.
Pela primeira vez, deixou de rezar como quem calcula um ganho. Pela primeira vez, caiu de joelhos sem negociar. Já não pedia a restauração imediata de seus bens, nem a devolução de seu prestígio. Já não tratava a Deus como um meio para reconstruir sua vida. O que brotou dele foi algo diferente, algo que até então não tinha conhecido de verdade. Reconheceu que tinha servido mal, reconheceu que tinha convertido a religião em uma ferramenta. Reconheceu que tinha buscado mais os dons do que o doador. E nessa humilhação começou sua conversão. O coração que antes estava cheio de cálculo começou, enfim, a abrir-se ao amor. Cristo mostrou a Brígida que a situação exterior desse homem não mudava de imediato. Não recuperava em seguida o perdido. Não recebia uma compensação rápida. Não se lhe devolvia instantaneamente uma vida confortável. E precisamente aí estava a prova de que algo verdadeiro tinha acontecido dentro dele. Continuou rezando, mas já de outra maneira. Continuou buscando a Deus, mas sem condições. Começou a viver o sofrimento não como um fracasso absoluto, mas como uma purificação. Começou a compreender que perder o que tinha idolatrado era, no fundo, uma misericórdia severa que o arrancava de seu engano. E quando finalmente morreu, não caiu na condenação eterna. Entrou em purificação, sim, mas uma purificação que conduzira à luz e não à separação definitiva de Deus. Com esta visão, Cristo fez Santa Brígida compreender uma verdade decisiva. Nenhuma alma se condena por falta de oportunidades. Cada alma se condena através de inúmeras negativas à graça, através de resistências repetidas, de apegos escolhidos, de chamados ignorados e de conversões adiadas. Deus não tem prazer em perder almas. Não cria ninguém para a ruína. Quer a salvação, oferece meios, dá tempo, toca a consciência e chama repetidas vezes, mas não obriga a amar. Respeita até o fim a direção que livremente escolhe o coração humano. E por isso o juízo não é uma arbitrariedade, mas a confirmação eterna do que a alma quis realmente. Essa foi também a missão que Cristo confiou a Santa Brígida, depois de mostrar-lhe tudo isso. Mandou-lhe escrever, advertir, transmitir e fazer ouvir o que tinha contemplado. Não para semear um medo estéril, mas para despertar aqueles que ainda estavam a tempo. Não para esmagar, mas para sacudir a falsa tranquilidade daqueles que viviam de aparências religiosas, sem nunca terem se entregado totalmente a Deus. Fez-lhe entender que muitas almas continuavam acumulando sinais externos de piedade, enquanto sua conta do céu permanecia vazia. E precisamente por isso, era preciso falar. Era preciso dizer que a assistência à missa, a esmola, a oração e as obras boas são santas e necessárias, mas apenas quando nascem de um coração que ama de verdade e não de um cálculo oculto. Era preciso lembrar que Deus não olha apenas o visível, mas a intenção secreta, o motivo escondido, o movimento real da alma. Ao final, toda esta revelação desemboca em uma única pergunta que ninguém pode responder por outro. O que há realmente em nosso coração quando nos aproximamos de Deus? Buscamo-lo por Ele mesmo ou pelo que pode nos dar? Permanecemos fiéis também quando não há consolos, quando não há resultados visíveis, quando a vida se torna escura e exigente. Dói-nos ter ofendido a Deus ou apenas tememos as consequências para nós mesmos? Desejamos o céu como união com Ele ou continuamos demasiado apaixonados por esta terra? Estas são perguntas incômodas, mas precisamente por isso são necessárias. Santa Brígida não recebeu estas visões para que o crente se sentisse confortável em uma religiosidade superficial, mas para que despertasse antes que fosse tarde. E, no entanto, a última palavra não é o desespero, mas a possibilidade de uma decisão nova. Enquanto o homem vive, pode mudar. Enquanto respira, pode deixar de servir a Deus por interesse e começar a servi-lo por amor. Pode rezar de outra maneira. Pode confessar-se com verdade. Pode deixar de se desculpar. Pode renunciar à obsessão pelas recompensas temporais. Pode aprender a amar a Deus mesmo na provação. Pode começar hoje mesmo a construir um tesouro que não se esgote na terra. Isso foi o que Cristo quis que ficasse claro para Santa Brígida e para todos os que, séculos depois, ouviriam esta advertência.
Ainda há tempo, mas esse tempo não é garantido para sempre. Por isso o chamado é agora, não amanhã. Não quando tudo for melhor. Não quando for mais conveniente. Agora, enquanto o coração ainda pode se render, reconhecer a verdade e voltar ao único bem que não engana.